anotações sobre o primeiro capítulo do livro O Capital para Educadores, que também se chama Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor. Pois bem, anotações significa que não vamos fazer nenhum resumo. É preciso ler o livro, o capítulo do livro, com atenção, e depois nós fazemos algumas observações, algumas orientações, muito rápidas até para estimular a leitura, mas essa nossa conversa não substitui a leitura do capítulo. O primeiro capítulo é um neba, quer dizer, não é bem assim. Diz o seguinte, está entre aspas, porque não é palavra minha. É uma palavra, uma expressão do senso comum. Conhecimento econômico é coisa apenas para especialistas. Neba. Não é bem assim. Conhecimento econômico é alguma coisa tão importante que não pode deixar nas mãos dos economistas. Até porque os economistas que nós temos, que na verdade a imensa maioria são liberais, da ideologia liberal, eles estão interessados em proteger e contribuir para o poder vigente, para a dominação. Tá? E tem mais, para ser economista, para dominar, não precisa conhecer economia. Basta você entender de lucros, você entender para administrar ou para ajudar a administrar esse grande cassino. Em grande medida, não é verdade que os economistas sejam intelectuais que tenham um grande conhecimento. Estou falando da maioria, não de todos. A categoria profissional de economista é de uma dignidade muito grande. Só que, por conta do momento histórico, a imensa maioria dos economistas que funcionam nesse país são aqueles que estão articulados com o poder vigente. Então, é interessante para eles que as pessoas não conheçam economia. Por quê? Porque você conhecendo economia, você vai conhecer como funciona a realidade. Tá? Então veja, para aprender economia, para mudar o mundo, né? Então corrigindo, para mudar o mundo, não basta você entender de lucros, de exploração. Você precisa entender da realidade. É compreendendo a realidade como ela funciona que você pode ter indignação com essa realidade e com essas injustiças. E aí sim, conhecer economia se torna alguma coisa muito perigosa. Por isso que o poder não gosta que as pessoas tenham conhecimentos de economia. Mas no senso comum, a gente vê muitas pessoas que têm medo de economia, porque parece que a economia é uma coisa muito complexa, envolve estatística, envolve finanças, e etc., lucros, etc. Isso é uma coisa muito complicada. Veja, não é bem assim. A economia mesmo é alguma coisa vital. Tá? E a contribuição do Marx em O Capital é exatamente nesse sentido. Fazer com que você compreenda como existe a realidade. Como é a realidade. Esta realidade, ela é essencialmente, não unicamente, mas econômica. E aí nós precisamos compreender o que é economia. De um modo bastante geral, economia diz respeito a tudo aquilo que se refere à produção da nossa materialidade, à produção da nossa existência. Tudo que diz respeito à produção da nossa existência se refere à economia. Então, nesse sentido, a economia, e esse é o conceito de economia não são simplesmente reais, dólares, lucros, dividendos, etc. Tudo isso se refere à economia. Tudo isso são mediações que se utilizam para gerir e para fazer funcionar um sistema econômico e assim por diante. Mas a economia é alguma coisa muito mais simples e muito mais vital do que isso. Desde das sociedades mais primitivas, o ser humano sempre se envolve com o econômico. Porque o econômico diz respeito à própria existência da nossa vida.
O ser humano é o único ser que tem que produzir pela sua vontade a sua própria vida. Ele não nasce pronto. O ser humano não é mera natureza que acontece necessariamente de uma determinada forma. O ser humano transcende essa natureza ao manifestar-se diante do real pela sua vontade. Com a sua vontade, ele estabelece objetivos e busca realizar esses objetivos. Essa realização de objetivos se chama trabalho. Economia diz respeito ao trabalho humano. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Agora, é preciso prestar atenção que a intenção do Marx, ao explicar o que é o econômico, que diz respeito à produção da nossa vida material, tudo que você está fazendo, que se refere à produção da vida, é econômico. O índio, lá no meio da Amazônia, quando caça, ele está no domínio econômico. Não está só no domínio econômico, está no domínio social, cultural, etc. Nós vamos ver no decorrer do livro, por exemplo, que o homem só existe, ele só produz e ele só trabalha com os outros seres humanos. O trabalho é alguma coisa necessariamente social. Ele é um ser social precisamente para poder trabalhar. Porque ninguém consegue produzir sozinho sua vida. Você tem que contar sempre com o trabalho de outras pessoas, de outros grupos e assim por diante. Mas o interessante para observar aqui nesse começo do livro é que a contribuição do Marx não pode ser vista como alguma coisa dogmática. É muito importante as pessoas que estão lendo esse livro terem presente isso. Nada, como eu disse na introdução, nada aí existe para ser aceito passivamente. Tudo tem que ser questionado. A grande contribuição do livro O Capital é que, ao desvendar a realidade, coisa que demorou muitos milênios para o ser humano ser capaz de fazer isso, ele só foi capaz de fazer de uma forma praticamente definitiva no meados do século XIX com Karl Marx, na medida em que ele desvenda essa realidade, ele não precisa mais acreditar em profecias, em mitos, em mestres que disseram isso. Isso é porque é isso. A pior forma de você ler o Capital e a forma menos inteligente de ler esse livro é simplesmente acreditando. Marx não quer que você vá lá e descubra que é isso e saber simplesmente o que é e o que não é. Ele quer que você saiba o que é e o que não é e que esse conhecimento passa a ser seu. Que você pode autonomamente utilizar esse conhecimento como algo que é real e que você pode defender. E a partir desse conhecimento você pode interferir na vida econômica, política e social. Inclusive, interessante que nós não falamos simplesmente em economia, falamos em economia política. Porque nós temos uma concepção de que o econômico diz respeito a poder. Nós vamos ver no decorrer do livro a importância da economia é precisamente isso. Ao fim e ao cabo, a economia diz respeito ao trabalho. E quem trabalha são os trabalhadores. É a grande massa da população. Não são aqueles que dominam e que utilizam o que é produzido por essa grande massa. Neste sentido, então, esses que detêm o poder de dominar, o poder de fazer com que os outros trabalhem em seu benefício, percebe? Eles estão agindo politicamente. E a economia é sempre alguma coisa relacionada ao poder. Poder no sentido de fazer com que o outro haja de acordo com a sua vontade. No capitalismo, os trabalhadores agem de acordo com a vontade do capital. Então, isto é político. Então, economia, nesse sentido que estamos vendo, é economia política. Não deve ser por acaso que os economistas liberais nunca falam em economia política. Eles falam em economia, macroeconomia, microeconomia e nunca em economia política. Vamos ler o livro
Deem uma olhadinha ao fim de cada capítulo nos glossários, acompanhem com bastante interesse e não deixem de colocar observações, façam perguntas, a gente conversa, tá? As minhas anotações aqui também para isso, para que eu possa saber o que está dificultando. Vocês fazem perguntas, vocês fazem observações e eu, na medida do possível, respondo. Até o próximo capítulo.